paz do Senhor, queridos, estamos aqui outra vez mais, agora com a lição de número 10. Que maravilha, hein? A promessa da proteção divina. E hoje nada mais, nada menos do que o meu querido presbítero irmão Ralph, mais uma vez, meu irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Maravilha. Amém, muito obrigado pela sua participação aqui. Lembrando que a sua companhia, ela faz total diferença, hein? Estamos aí já findando, começando aí, estamos adentrando a reta final de mais um trimestre, né? Desse ano de 2024. E acredito que tem sido bênção para a sua vida aí, as promessas de Deus. Estamos inchando aí um trimestre falando somente das promessas a qual o Senhor ele tem preparado para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família, ou seja, para a sua igreja, para o povo escolhido, a geração eleita, irmão Ralph. É isso aí, é uma geração maravilhosa. Amém, irmão Ralph. Faça de novo a sua apresentação para nós, Vamos lá, irmão. gente, rapidamente aqui. Você já tem visto a gente por aqui, né? Eu sou o presbítero Ralph Teodoro, sou marido da Leia e pai do Lucas. Nós congregamos ali na igreja do Parque Três Marias 1, né? E gostaria de convidar vocês, quando vocês puderem, estejam conosco lá, né? Já vou dar até o endereço. Amém, fica à na vontade. Rua Trajano Dias Cardoso, número 10, ali no comecinho do Parque Três Marias. Temos cultos ali às quartas-feiras, aos domingos, né? E às segundas-feiras. Você será muito bem-vindo. Não se esqueça também que nós temos a nossa escola dominical todo domingo às 10:50 da manhã. Você será bem recebido lá e aprenderá muito da palavra do Senhor. Eu agradeço por essa oportunidade de você permitir que adentremos na tua casa nesse momento e que possamos compartilhar da verdade da palavra de Deus através dessa lição de número 10. Que maravilha, queridos. Deixa eu falar algo para você aqui tão especial, porque eu fiquei muito contente. Há um bom tempo atrás, eu fui presenteado com as canecas do Papo de EVD, pelo nosso professor, irmão Wagner, que já participou aqui conosco. E hoje, meus queridos, olha que maravilha aqui, ó. O presbítero irmão Ralph me presenteou com essa obra literária aqui, ó, A Intolerância da Tolerância, do Dr. Donald Arthur Carson. Meu Deus, deve ser um livro fantástico, ó, tá todo empapelado ainda, com plastiquinho certinho. Ralph, muito obrigado, meu irmão. É de coração. Surpresa fantástica aqui, fico muito agradecido. Eu vou ler e depois eu comento com você como é que foi essa leitura aqui. Já podemos deixar aqui, Eduardo? Pode, fica à vontade. Essa obra aqui que vai ajudar também a enriquecer aí, se vocês tiverem condições de lerem, né, um pouco antes aí, é O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Tá? Ela vai tratar a respeito das batalhas que estão atreladas àquilo que nós vamos estudar hoje. Que maravilha. Posso colocar aqui, irmão? Pode, ficar à vontade, meu irmão. Que bênção, hein? Aí, ó, tá vendo só? Já uma indicação literária para você, maravilha, na elaboração da sua aula aí. Queridos, vamos adentrar aqui a lição de número 10, a promessa da proteção divina. Uma lição que vai ser ministrada em sala de aula dia 8 de dezembro, né? E olha que maravilha, irmão Ralph, que é o texto dessa lição. É isso aí. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Fantástico. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, no versículo de número 11. Olha que fantástico que é essa verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. Agora eu te pergunto, você tem sido fiel à palavra do Senhor Jesus Cristo? Irmão Ralph, não é uma pergunta. Como se fosse algo a acrescentar, fica à vontade. Lembrando daquilo que a gente já tem falado, né? Vocês veem que a verdade prática, ela traz para nós uma condição. É algo que está condicionado, gente. E aquilo que está condicionado ao quê? Né? A proteção divina para todos aqueles que são fiéis à sua palavra. Por que a proteção divina, Eduardo, ela só vem para aqueles que são fiéis à sua palavra? Porque a proteção divina está atrelada à prática da Escritura. Eita glória! É tão básico e tão claro que fica diretamente na nossa mente e diretamente nos nossos olhos a verdade prática. Existe aqui uma condição, gente. Nós precisamos nos atentar para isso, tá joia? Então vamos caminhar, que a gente vai aprender um pouco mais a respeito disso. Vamos aprender juntos. Pensa. Lembrando que a nossa palavrinha-chave dessa nossa videoaula aqui é proteção. Amém? Então se você ouvir aí repetidas vezes, fique tranquilo. Queridos, eu vou dar um anúncio aqui a qual eu gosto. Fique à vontade. Se você, do outro lado da telinha aí, ouvir algum ruído de instrumento aí, uma marcha nupcial, meu querido, fique tranquilo, nós estamos aqui correndo um pouquinho com essa nossa gravação hoje, porque aqui ao nosso lado, aqui o templo, a nossa igreja, templo sede, ministério, Assembleia de Deus, Ministério do Taubaté, né? Templo sede aqui, hoje vai ocorrer uma cerimônia de casamento. Então nós vamos correr aqui um pouquinho para que o som ali não venha atrapalhar a nossa videoaula aqui, mas lembrando que a sua companhia ela faz total diferença. Lembrando outra vez mais
que todo esse material, como o Ralph vai estar mencionando aqui, ele já preparou em PDF e ele vai ser disponibilizado para você aí todinho na íntegra para você poder esmiuçá-lo com mais clareza. Bom, Ralph, vamos lá. Tópico de número 1, ele vai falar para mim e para você. Proteção espiritual contra o inimigo. Mas antes de você adentrar ao tópico número 1, faça a sua introdução, fique à vontade. Vamos lá, minha gente, vamos aprender um pouco mais e vamos aprender juntos, tá bom? Uma vez que nos alistamos no exército de Deus, entregando nossas vidas, dons, talentos e todos os recursos que temos ao Senhor, precisamos compreender e responder as seguintes perguntas. Por que lutamos? Contra quem? Que armas usamos? Quando venceremos? E quem é nosso general? Então são perguntas básicas que nos fazem pensar, Eduardo, a respeito desse exército, desse alistamento, dessa responsabilidade. Por quê? As promessas de Deus, né, dessa proteção divina, estão justamente para quem faz parte dessa realidade. Né? Então a gente precisa responder a essas perguntas. E o ponto 1, Eduardo, já entrando nele, vamos destrinchar aí esses 3 subtópicos já aí. Tá né? na tela. Então, a proteção, né? A proteção contra o maior inimigo, né? A gente precisa saber quem é. E os inimigos espirituais em Efésios, né, que ele vai trazer a realidade de Efésios, e as armas espirituais do crente. Como eu falei em lições anteriores aí, nós precisamos saber o seguinte: a responsabilidade da preparação da aula e da leitura da revista está nas mãos dos professores. Correto. É eles que têm que trazer esse conteúdo para os alunos. Já fica a ideia nossa, né? Já fica o primeiro puxão de orelha, hein? Para você, professor. Não deixa para preparar na manhã da escola dominical, que não vai dar certo, né, gente? Lembrando vocês que uma boa aula, a preparação de uma boa aula, ela deve ser de pelo menos 3 vezes o tempo da sua ministração. Né? Se você não sabia disso, fique sabendo, tá? Pelo menos 3 vezes o tempo da ministração da sua aula deve ser a sua dedicação para o preparo da lição. Tá? Eu gastei um pouco mais preparando essa aqui para vocês, gente. Então, não que eu esteja querendo me gabar, nada disso, mas nem me orgulhar, de forma nenhuma. É para dizer para vocês que nós precisamos dedicar como professores. É uma responsabilidade, tá? Maravilha. Beleza? Então o ponto 1 aí, né, que vai tratar sobre esses 3 subpontos, né, é a proteção espiritual contra o inimigo, tá? Basicamente, de forma bem didática, nós podemos dizer que o inimigo nos ataca em 2 frentes, que são, apesar do texto dizer que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, Eduardo, eu pergunto para vocês, como o inimigo materializa seus ardis? Né? Como é que o inimigo materializa os seus ardis? Né, nós vamos ver aqui agora. Então, são 2 frentes básicas, né, que são a física, tá, que se subdivide em mais 2, que são as perseguições e as tentações, tá, e a espiritual, que subdivide em mais 2, que são a psicológica ou mental e a sentimental ou emocional. Então, o inimigo ele vai trabalhar basicamente nessas 2 frentes, Eduardo, tanto na física quanto na espiritual. Tá? Nós não podemos, em momento nenhum, gente, titubear. O que é mais importante? Uma e outra. A vida do cristão, ela deve ser uma vida equilibrada. E a vida equilibrada é justamente a vida que consegue ponderar com clareza todas as coisas. Então, não adianta você estar bem fortalecido espiritualmente, mas o seu físico estar fraco. Por quê? Porque o seu físico, querendo ou não, vai afetar o seu mental. E isso vai acabar atrapalhando no seu espiritual. Gente, é uma série de coisas que caminham juntas, Eduardo. Então, nós precisamos cuidar do nosso físico e estar vigilantes com relação às perseguições. Perseguições que nascem no nosso cotidiano. Né? Eu gosto de dizer e perguntar também quantas perseguições nós sofremos no decorrer do nosso dia. Meu Deus. Muitas. Todos os momentos nós somos desafiados, gente. Todos os momentos nós somos perseguidos. E a gente precisa estar sensível a isso. E tentações? Quantas tentações batem à nossa porta? A todo momento. A todo momento. Às vezes a gente olha para um aparelhinho desse aqui, né? Mas se você se lembra, esse aparelho dá a entrada do mundo para as nossas mãos. Então, querendo ou não, nós estamos aqui hoje, mas nós podemos ter o mundo aqui nas nossas mãos e acessar as mais diversas informações, Eduardo. Tanto coisas que são boas
e que acrescentam na nossa vida como coisas que são ruins. Aí vem mais uma vez a palavra equilíbrio. Nós precisamos ter a sabedoria necessária, gente, para poder nos desvencilhar daquilo que rouba o nosso tempo e que traz para nós aquilo que não agrega valor nenhum na nossa vida espiritual. Então, o segundo aí é a vida espiritual, que está subdividida em psicológica, mental, né? E sentimental e emocional. Gente, nós precisamos cuidar do nosso psicológico. Né? Às vezes a gente fala sobre terapia, né? Parece que ainda é um tabu no nosso meio. Não. Né? No meio cristão parece que é um tabu. Tem muita gente, Eduardo, que ainda acha que o fato de se consultar com um terapeuta, com um psicólogo, é algo ruim. É sinal que você está mal espiritualmente. Não, de forma nenhuma. Na verdade, é uma forma de você conseguir fazer o quê? Você conseguir se desvencilhar e ser uma forma de escape com toda essa pressão do cotidiano, Eduardo. E não somente isso, também a parte sentimental. Né? Às vezes a gente não cuida, gente, do sentimental. E a gente vai deixando algumas coisas pelo caminho. E isso acaba atrapalhando. Por quê? Quando a gente deixa coisas importantes, quando a gente vai acessar isso, a gente acabou esquecendo o que ficou lá atrás. Então você precisa trazer para a sua memória aquilo que te dá esperança. E isso está atrelado ao psicológico e ao sentimental. Quantas pessoas não conseguem resolver problemas sentimentais e caminham a vida inteira, Eduardo, carregando um fardo pesado, doloroso e que atrapalha na caminhada? Quantos? Quantos no nosso meio? Às vezes um contratempo, às vezes uma discussão, às vezes uma palavra mais lançada um pouco mais forte. Quantas vezes, gente? Então, nós podemos aprender juntos, né, Eduardo? Podemos, com O certeza. perdão, gente, é o detalhe mais importante. Nesse momento, você liberar o perdão vai fazer toda a diferença para você vencer essas tentações, essas perseguições e essas coisas que afetam diretamente o nosso espiritual. Então, nesse contexto aí, Eduardo, continuando aqui, primeiro, eu trouxe aqui uma coisa que eu gosto de perguntar para os meus alunos. Né? Porque ele vai falar sobre uma batalha. Isso. Então, ele está falando aqui dos inimigos, ou do inimigo principal, mas que tem os seus... Né, as suas ferramentas, né, os demônios que estão ali trabalhando a seu favor, e ele vai falar a respeito das armas que nós temos. Então ele vai trabalhar tudo isso, né? O inimigo, as armas e a proteção, tá joia? A proteção, gente, nós sabemos que é o quê? É a blindagem espiritual. Isso fica intrínseco naquilo que a gente aprende. Porém, primeira coisa, Eduardo, quando é que nós devemos fugir? E quando é que nós devemos resistir? Vocês já pararam para pensar a respeito do espiritual? Tem gente que tem medo. Né? Na igreja hoje em dia, parece que quando há uma manifestação demoníaca, a pessoa fica com medo, Eduardo. A pessoa fica desesperada. Tem gente até que sai de dentro da igreja, porque acha que aquele negócio vai vir para cima dela. Né? E a gente não precisa ter medo, porém a gente precisa saber lidar. Então, as duas perguntinhas que ficam aqui. Quando devemos fugir? E quando devemos resistir? Eu sei que você está querendo falar alguma coisa. Não. Eu quero só me alimentar. É que você falou dessa maneira, eu me lembrei de uma outra situação. Mas nos dias de hoje, tem sido menos frequente, vamos usar esse termo, Sim. Essa manifestação. Sim. E quando isso ocorre, os crentes de hoje parece que se assustam. Se assustam, ficam espantados. Mas se nós voltarmos um pouquinho no tempo, não que nós somos saudosistas, não, irmãos. É que nós somos ovelhas experimentadas na obra do Senhor. Então, nós já vivenciamos algumas coisas aí que hoje seria até surreal, digamos assim. Verdade. E muitos sairiam correndo. Correndo, literalmente. Então, gente, vamos aprender juntos aqui? Quando que a gente deve fugir? Né? 1 Tessalonicenses 5:22 vai tratar sobre isso. Né? Então, vemos que esse texto ele indica um padrão ético e espiritual onde a integridade do crente deve ser, primeiro, preservada, purificada e fortalecida pelo Espírito Santo. Que maravilha, hein? Preservada, purificada e fortalecida pelo Espírito Santo. E isso resultará numa vida de santidade e expressará a natureza de Cristo em nós. Irmão Ralf, mas o irmão não respondeu. Quando é que nós devemos fugir? Quando devemos fugir, Eduardo? Quando devemos fugir, Ralf? Quando devemos fugir? A Lívia está aqui com a gente hoje, né? E ela também poderia responder a essa pergunta. E ela também poderia se perguntar: quando devemos fugir? Né? Fugir de toda aparência do mal. Gente, nós devemos fugir quando aquilo que está nos perseguindo está atrelado, Eduardo, às fraquezas que nos rodeiam.
Cada um de nós tem suas fraquezas. E nós sabemos muito bem quais são elas. Isso. Né? Então, nós precisamos o quê? Sabendo de antemão quais são nossas fraquezas, nós não devemos tentar o nosso Deus fazendo-se de fortes para poder resistir a tentações que vêm diretamente às nossas fraquezas. Então nós precisamos o quê? Aprender a fugir de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que vem diretamente contra as nossas fraquezas. E segundo, quando é que nós devemos resistir? Essa fuga, né, antes de responder para vocês quando devemos resistir, essa fuga é que vai gerar em nós essas três coisas, Eduardo. É verdade. Nós vamos ser preservados, nós vamos ser purificados e nós vamos ser fortalecidos. Por que preservados, purificados e fortalecidos? Gente, porque quando a gente abre brechas, e o diabo sabe muito bem quais são as nossas fraquezas, e se ele não sabe, ele vai tentar de algumas formas para poder conseguir descobrir, Eduardo. Então, quando a gente consegue, de antemão, se antever a essas situações, a gente preserva, purifica e fortalece, tá bom? E o segundo, quando é que nós devemos resistir? Lá em Tiago 4:7 vai falar nisso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando é que nós devemos resistir? Aí que vem a diferença. Né? Existem momentos de fugir e existem momentos de resistir. Resistir, gente, está justamente, diretamente atrelado a isso que nós estávamos falando agora. Quando o diabo se manifestar, a nossa obrigação como cristão é de expulsar em nome de Jesus. Nós precisamos nos revestir dessa autoridade, porque essa autoridade foi dada por Cristo a nós, né? Isso é bem claro na sua palavra, e resistir ao diabo, expulsando em nome de Jesus. Ah, mas irmão Ralph, se eu não estiver preparado, aí eu pergunto para vocês, se você não está preparado para expulsar um demônio, você está preparado para entrar no céu? Ou seja, né, você também não está preparado. Porque a palavra do Senhor é bem clara, né? Imporão as suas mãos sobre os enfermos, os curarão, expulsarão os demônios. Deus nos reveste do quê, Eduardo? De autoridade para essas coisas. Então eu coloquei aqui, gente, bem facinho. Vamos juntos aqui, ó. A partir do momento que nos tornamos discípulos de Cristo, somos capacitados, de acordo com Lucas 10:19 e Marcos 16:17-18, e temos a proteção e o poder de expulsar o inimigo em nome de Jesus. É importante destacarmos que a estratégia do maligno tem mudado com o passar dos anos. Né? Quando eu estava preparando a aula, veio isso aqui na minha mente. E é justamente o que você falou aí, Eduardo. Antes, quando uma pessoa, né, ela entrava na igreja, né, em vários casos o inimigo manifestava. Você podia ver, tinha gente que tinha até medo de ir na igreja dos crentes, né? A famosa igreja dos crentes, porque tinha medo de se manifestar. Né? E nos dias atuais, essa manifestação está cada vez mais rara. Né? E a estratégia do diabo, né, o que o diabo tem usado, ao invés de se manifestar, é permanecer e destruir. Não sei se você já percebeu isso, mas é isso que eu tenho visto. Porque nós não podemos julgar, né, no sentido de tomar como base a nossa vida para alinhar as pessoas. Nós temos que tomar como base a Escritura Sagrada para poder fazer o julgamento. E dentro da Escritura, gente, ela nos mostra quem são as pessoas e quais são as suas condutas. Porque a Bíblia nos diz o quê? O fruto, ele demonstra muito bem quem nós somos, Eduardo. E às vezes as pessoas estão dentro da igreja, gente, e estão demonstrando frutos contrários àquilo que a gente vê como fruto de arrependimentos reais. Tá? Então, ao invés de se manifestar, né, como a gente já disse, permanecer e destruir o máximo de pessoas dentro da igreja, disseminando contenda, divisão e engano, né, que está atrelado à mentira. Por isso se faz necessário usarmos as armas espirituais, que a lição vai tratar, Eduardo. E vai tratar de forma bem clara, gente, bem clara. Vocês vão destrinchar aí, vocês vão ler, os professores vão ter essa oportunidade, estão com o material em mãos, então vocês vão saber muito bem do que eu estou falando, das quais eu quero destacar uma. De todas as armas, Eduardo, eu quero destacar uma. Todas elas são importantes, mas eu quero deixar bem claro que uma delas vai fazer uma diferença bem clara na sua vida. Qual é? Né? É o capacete da salvação. Maravilha. A nossa salvação é o presente mais precioso que nós temos, porque foi ganho e foi entregue a nós pelo precioso sangue de Jesus, Eduardo. Então esse capacete da salvação, que é uma das armas, né, que estão atreladas a essa armadura de Deus para nossas vidas, é a certeza que o servo de Deus tem da sua salvação, que vem através do quê, gente? Como é que eu tenho certeza dessa salvação?
Como que esse capacete vai ser algo real, Eduardo? Que eu vou colocá-lo e vou ter plena convicção. Aqui, gente, eu coloquei para vocês. É a convicção racional, tá? Porque a nossa fé, apesar dela ser uma fé que está atrelada ao emocional, o carro-chefe que puxa a nossa fé não é a emoção, mas sim a razão. Tá? Então é a convicção racional. Em segundo lugar, a firmeza doutrinária, porque nós precisamos, além de ter essa convicção racional do porquê nós fomos salvos, nós precisamos ter a firmeza doutrinária que vem através das Escrituras. Tá? E terceiro, e por último aqui, a confiança plena. Porque não adianta eu ter convicção racional, eu ter firmeza doutrinária, mas eu não ter o quê? Confiança, Eduardo. Confiança. Duvidoso. Essa confiança é que me reveste, Eduardo, dessa autoridade. Quando eu tenho confiança, por exemplo, gente, Jesus veio agora. Confiança de que eu vou. Nós falamos na lição número Falando 9. na lição A número volta 9. está iminente. A volta é E se iminente. ele voltar A qualquer agora? momento temos que estar Confiantes. preparados, confiança, e essa confiança tem que ser plena. Então a gente fecha aqui dizendo, vale lembrar que na batalha espiritual não existe neutralidade, Eduardo. Puxa vida, esse aqui vem direto, hein? Vem direto, sabe por quê, gente? Tem gente que acha que pode se eximir da responsabilidade. Tem gente que acha que pode ficar em cima do muro, mas se esquece que o muro é do maligno. Tem até uma historinha, eu não vou contar aqui, mas eu acredito que muita gente conhece essa historinha, que fala do rapaz que estava em cima do muro, Eduardo. E de um lado era o povo de Deus chamando ele, e do outro lado o povo do maligno, bem sentado, bem sossegado, e esse rapazinho estava lá. E aí depois vocês procuram essa história aí, que vocês vão saber o final delas, tá joia? Então vale lembrar que a batalha espiritual não existe neutralidade, ou estamos com Deus, ou estamos com o inimigo. Meu Deus, hein? Eu poderia até ter usado o diabo, né? Mas eu não quis para não forçar muito. Mas essa é a clareza do negócio, gente. Isso é forte, hein? Queridos, então nós precisamos estar cientes, nós estamos vivenciando uma luta. Ou seja, cada crente, cada família, ela vivencia uma luta, uma batalha. Só que essa luta, essa batalha, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas. Nós precisamos estar alicerçados e entendidos muito bem nisso. Nós podemos enfrentar as hostes espirituais da maldade. Mas para isso nós precisamos estar preparados. Com o capacete, que o Irmão Rolf acabou de falar aqui, da salvação. Essa certeza e essa convicção plena. Irmão Rolf, prosseguindo? Vamos embora. Então, o tópico 2 aí, gente, temos 3 subtópicos, né? Então, a gente vai falar sobre a maravilhosa proteção de Deus, né, gente? Isso. As minhas orações, Eduardo, elas sempre têm uma frase. Senhor, nos cubra com o teu sangue. Eita, maravilha. E nos proteja de toda seta do maligno, de toda cilada do mal e de toda armadilha que, porventura, o inimigo queira usar contra as nossas vidas. E quando eu falo isso, eu falo não só para mim, mas eu falo, Senhor, me cobre a mim, a minha esposa e o meu filho. E nessa intercessão eu englobo as nossas famílias, a igreja como um todo e os nossos líderes. Amém. Por quê? Porque são os nossos líderes que, querendo ou não, têm uma responsabilidade ainda mais elevada. Isso. Porque o pecado do líder é o pecado dos pecados. Imagina, Eduardo, o peso que está sobre os ombros daqueles que estão na liderança. E por que não dizer sobre os nossos ombros? Então nós precisamos ter esse cuidado. Porém, gente, nós temos a maravilhosa proteção de Deus, que é esse tópico. Ele vai trabalhar 3 subtópicos que estão aí, né? Que é a proteção de quem se relaciona com Deus, né? O segundo, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. E o terceiro, a onipotência de Deus, que é um dos seus atributos, né? Então a gente vai trabalhar, pode falar. Só aproveitando para pegar um gancho aqui que você acabou de ministrar, que muitas vezes nós nos preocupamos, quando nós falamos da responsabilidade, nós pensamos na pessoa do pastor. Sim. Mas nós nos esquecemos de colocar também o líder do departamento. Às vezes ele não é um obreiro, mas ele foi chamado por Deus para ser uma liderança. Para ser uma liderança. E nós precisamos também orar por essa pessoa. Por aquele professor que está ali na frente da classe. Sim. Tamanha responsabilidade a qual ele tem de estar instruindo. Sim. Então nós precisamos também orar por cada um deles. Por cada um. Desde as crianças até os idosos. Meu Deus do céu. É isso aí. Maravilha, gente. Então vamos lá. Nesse tópico nós vemos que existe uma condição clara de como se dá o cuidado e a proteção de Deus em nossas vidas, né? Essa condição, que são as promessas condicionais, né? E o nome dessa condição é intimidade. Gente, só tem intimidade com Deus quem tem algumas outras características que nós vamos abordar aqui hoje. E como se desenvolve a intimidade, Eduardo? Né? Como se desenvolve? Quantos anos você tem de casado, Eduardo? Eu estou indo para 22. 22. Eu tenho 18. Ai, que mas que eu estou com a minha esposa fazem 20. Gente, como é que é construída uma intimidade? Agora nós estamos falando desse amor eros, né? Entre marido e mulher. Porém,
esse amor, esse relacionamento nosso com Deus está atrelado ao ágape, que é o amor perfeito de Deus para conosco, né? Pleno. Porém, está também atrelado à nossa entrega plena, né? Aí vem ali a relação entre Cristo e a igreja. E nós vemos a Bíblia trazendo um ensinamento bem claro, Eduardo, sobre Cristo e a igreja, né? Como é que Cristo ama a igreja? Cristo ama a igreja com um amor sacrificial. Como é que a igreja deve amar a Cristo? A igreja deve amar a Cristo com submissão incondicional. Isso gera intimidade. E aí tem um paralelozinho aí nessa palavra que também está atrelado a casais, mas não é o nosso tópico aqui hoje, então vamos caminhar aqui. Então, como é que desenvolve a intimidade? Nós vamos ver a intimidade, gente, através de 2 pontos básicos aí, tá? A intimidade vem através de um relacionamento e a intimidade vem através da confiança. O relacionamento, Eduardo, ele está atrelado ao tempo de qualidade. Quanto tempo nós passamos juntos? A minha mãe costumava dizer que se você quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal com essa pessoa. Né? Come 1 quilo de sal com essa pessoa. Eduardo, quanto tempo a gente demora para comer 1 quilo de sal? Jesus amado, a gente vai demorar um tempo bom. Né? Então, que você possa ter tempo de qualidade com o Senhor. Tá? E isso vai fazer com que você desenvolva um relacionamento com Ele. Se você não tiver um tempo de qualidade com Ele, se você tiver só aquela oração chama-gato, você não consegue desenvolver. Porque não é um tempo de qualidade. Como que é o nome da oração? A oração chama-gato. Chama-gato. Vamos lá, gente. E também a confiança, tá? O que é a confiança? A confiança ela é estabelecida através de um diálogo, tá? É a oração e a leitura da palavra. Como é que a gente fala com Deus? Através da oração. Como é que Deus fala conosco? Através da palavra. Gente, essa via ela é imprescindível para que nós possamos ter intimidade com Deus. Maravilha, Eduardo. Aqui eu finalizo aí esse tópico já de número 2 e a gente já vai caminhando para o final. Que maravilha. Bênção de Deus. Cris, é muito prazeroso estar ao lado de pessoas assim, alegres, satisfeitas com Cristo e cheias do conhecimento. Eu aprendo demais estando aqui, sentado aqui ao lado aqui. Às vezes pode parecer bobeira, mas é que eu tô aprendendo tanto nesses últimos 2 anos, irmão Raul. Eu aprendi tantas coisas aqui, outras coisas relembradas. Sim. Porque o Senhor é maravilhoso. Ele é. E por falar em relembrar, eu quero relembrar você. Olha aqui que está em minhas mãos. Você já adentrou aí no Instagram? Conecte-se aí ao Instagram e vai lá em só medalhas, Brindes Brasil. Você vai ver ali um vasto menu. Vamos usar essa palavrinha aqui hoje, um vasto menu para você se maravilhar ali com o que essa empresa ela tem feito. Ali ela tem artigos e acessórios para você presentear alguém com material de qualidade, com material bem preparado, de primeira linha, não é coisa pouca não, material de primeira linha. E hoje eu quero dizer para você, ó, outra vez mais, que você pode ser presenteado com esse material aqui, ó, de total qualidade. Como eu falei algumas vezes, né? Quando eu ganhei a minha, eu fiquei completamente satisfeito e alegre e surpreso. Eu tenho certeza que você pode se maravilhar também recebendo aí em sua casa, em suas mãos, essa caneca aqui, ó. Eu falei na lição número 9, o irmão Rolf já ganhou a dele. Carmen Leia, eles participaram da nossa live ali, eles foram sorteados. Irmão Rolf, fala como é que é essa experiência aí. Foi maravilhoso. Destrincha para nós. Foi muito bom. E engraçado que nós ganhamos no mesmo dia. Né? Nós fomos sorteados no mesmo dia. Tá vendo só? Isso é muita bênção, viu, gente? Aproveita, abençoa a vida do irmão, patrocinador aí desse Papo de EBD. Isso é fundamental. Talvez você não imagine o quanto que isso demanda, né, Eduardo? E o quanto isso tudo aqui tem um preço, tem um valor, né? Às vezes o irmão Eduardo se entrega, né, dá de graça, porém, existem outras coisas que estão atreladas a tudo isso, justamente para oferecer para vocês o melhor. O melhor do quê? O melhor conteúdo da palavra, o melhor aprendizado, o melhor recurso para que você tenha aí qualidade para trazer para os seus alunos e compartilhar aí com aqueles que estão ao seu redor. Aproveite, gente. Abençoe aí a vida do nosso irmão e também abençoe o Papo de EBD. Aí eu vou ser obrigado a falar que o meu irmão Ralf falou na lição número 9, né? Ele é muito bom, muito bondoso, muito generoso em suas palavras a falar da minha pessoa. Queridos, vamos caminhando para o tópico de número 3 aqui, ó. Promessas e proteção. Temos também 3 subtópicos para destrinchar. Irmão Ralf, pode ficar à vontade. Vamos lá, gente. Caminhando aqui,
juntos aí e não nos esquecendo da responsabilidade, né? Promessas e proteção. Nessa parte da lição, eu quero te convidar para pensarmos juntos, né? Eu sempre trago essa reflexão, Isso é porque bacana. vocês se lembram, gente, que a parte mais importante numa ministração, numa aula, é você chamar os seus alunos para dentro da lição. Como é que vocês fazem isso? Trazendo a importância da lição para eles através da explanação, mas também questionando eles a respeito daquilo que eles estão aprendendo, para você ter uma noção de que aquilo que está sendo passado está sendo absorvido. Então, vamos pensar juntos a respeito de Mateus 16, 18? Mateus 16, 18 está dizendo assim: e também te digo que tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu trouxe isso aqui, Eduardo? Eu pergunto para vocês, gente, essa palavra ela é uma verdade, porque ela está na Bíblia Sagrada e fica bem claro para nós que isso acontece no nosso cotidiano. Mas eu pergunto, contra qual igreja que as portas do inferno não irão prevalecer? Você já parou para pensar nisso? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se vocês olharem para o berço do Evangelho, os países que foram responsáveis, Eduardo, em trazer o Evangelho para nós. Você pega a Europa, você pega a América do Norte e outros países ali daquelas regiões. Olha para lá. Eu pergunto para vocês, como é que as portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja se nós temos visto igrejas sendo fechadas, igrejas se transformando em teatros, em bares, em casas de show? Como é que nós respondemos essa pergunta, Eduardo? Por isso que eu convidei vocês para pensarmos juntos. Não é contra a igreja, instituição, que Jesus está falando aqui. É contra a igreja como um corpo, Eduardo. É a comunidade dos cristãos espalhados pelo mundo. É contra essa igreja que as portas do inferno não irão prevalecer. Não é contra a placa A, não é contra a placa B, o ministério tal. Não, gente. É contra a igreja invisível, Eduardo, que vai morar no céu. É contra essa igreja que as portas do inferno não conseguem prevalecer. Sabe por quê, Eduardo? Isso não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldade, que a gente não vai passar por provação, por tribulação, por perseguição, não. Porque desde lá do Evangelho, do nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos, já temos visto isso acontecendo, Eduardo. Inúmeras vezes, né? Começando ali com Estevão, né? Um dos primeiros mártires ali da igreja, e depois prosseguindo no decorrer da história da igreja. Então não é disso que o texto está falando. O texto está falando, Eduardo, sobre a base sólida da verdadeira salvação, que nós falamos no início da aula. A base sólida da verdadeira salvação está na convicção plena de que não importa o que aconteça conosco, nós estaremos guardados pelo Senhor. Tem um hino que diz assim: nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me separar do teu amor. Pode até me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Gente, convicção de salvação é a certeza de que não importa o quão perseguidos estamos sendo, Eduardo, mas nós estamos debaixo da onipotente mão do Senhor. E se porventura acontecer alguma coisa que faça com que fechemos os nossos olhos aqui, através da morte física, abriremos os nossos olhos na glória, na presença do Deus Altíssimo. E é isso que traz a nós um regozijo pleno, gente. Nós temos que ter essa convicção. Então, esse texto ele é objetivo e nos questiona sobre qual igreja ele se refere. E a gente já deixou isso bem claro para vocês, Eduardo. E aqui eu encerro o tópico 3, convidando você a essa reflexão, de descansar realmente nos braços do Pai, tendo certeza, irmãos, que não importa o que passemos aqui, e somos convidados a entregar as nossas vidas. Não é isso que o escritor aos Hebreus diz? O escritor aos Hebreus ele diz assim: ainda não resististes até o sangue. Ou seja, a gente ainda não entregou tudo. Deus, que coisa maravilhosa. É isso aí, gente. Coisa extraordinária poder estar na presença do Senhor, ouvindo da sua palavra, aprendendo da sua palavra. Queridos, nosso irmão Ralph ele é uma bênção.
Às vezes você pode falar, irmão, você fica toda repetindo com ele. Irmão, porque é gostoso estar ao lado de pessoas assim. Irmão Eduardo é bondoso. Você vê os testemunhos a qual ele tem ilustrado através da sua vida, a sua caminhada com Cristo, aquilo que tudo aconteceu envolvendo a sua parentela, e você vê que ele está ali, firme, aos pés do Senhor. Amém. E agora eu pergunto para você, que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. O que pode nos separar do amor de Cristo? Paulo fez essa pergunta, né? O que nos separará do amor de Cristo? Às vezes você está passando um momento de luta, de dificuldade, de escassez, de solidão, de perseguição, até mesmo de pensamentos que te conturbam. Mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui falando de um Deus vivo, de uma palavra viva, de uma palavra a qual ela é eficaz e a qual ela é penetrante, Sim. de uma palavra a qual ela muda, a qual ela restaura, a qual ela aviva, a qual ela fortalece, a qual ela é alimento vivo. É o maná a qual desceu do céu. É isso que nós estamos trazendo aqui nesse momento, né? Eu quero dizer para você que todo o mal que você está vivenciando, que está te fazendo se esfriar espiritualmente, as suas forças estão se desvaindo. Espere só mais um pouquinho de tempo, que aquele que há de vir, virá e ele não tardará. Porque fiel é aquele que nos fez a promessa. E a temática desse trimestre é falar sobre a promessa. E aqui nós estamos falando da promessa divina. A promessa divina é que um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja que marcha, a igreja que é militante, a igreja que é triunfante. Porque em meio a essas lutas, essas batalhas, essas perseguições, você é triunfante através do nome de Cristo Jesus. Porque neste nome há poder e há renovo. Esse nome é salvação, a cura, a libertação. E nesse momento aqui eu quero abençoar a sua vida, como você tem abençoado a esse trabalho, com a sua companhia, com seus comentários, com seu compartilhar. Eu quero nesse momento aqui abençoar a sua vida dizendo para você que Jesus ele é contigo. Não importa o que você esteja vivendo, o Senhor Jesus ele é contigo. Porque se a sua vida estiver tudo indo muito bem, grave bem o que eu vou te falar. Você está na contramão do Evangelho. Mas se você estiver passando por lutas, aflições, nesse exato momento, algum tipo de constrangimento, creia que você está fazendo a vontade do Senhor. Porque nesse mundo nós seríamos perseguidos por amor à palavra de Deus. Irmão Ralf, fique à vontade para a sua conclusão. Vamos concluir, gente. Maravilha, gente. Glória a Deus. Nossa luta pode ser travada no cotidiano, mas jamais será vencida pelas forças físicas, ou pela força física, ou capacidade intelectual. Muita gente acha que consegue vencer dessa forma. É justamente o mundo que nós estamos vivendo lá fora. Pessoas humilhando as outras, pessoas discutindo, brigando, né? Até mesmo no trânsito, qualquer discussão é motivo de gerar até morte, né? E as pessoas estão completamente perdidas. Mas sim, de forma espiritual, gente, tá? Não é a física e nem a intelectual que vence as batalhas, mas sim a espiritual, com as armas espirituais e na direção do Espírito Santo. Portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É para isso que nós recebemos as armas espirituais. Pegue esses recursos, pegue as armas espirituais, saiba contra quem você está lutando e seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eduardo, eu agradeço por essa tão maravilhosa e sublime oportunidade. Obrigado, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Eu que agradeço mais uma vez, meu irmão, o presbítero Ralf, de estar aqui conosco, nos instruindo acerca das promessas de pais para filhos, que foi a lição número 9, e agora da promessa de proteção divina, né? Que coisa extraordinária, a qual eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele falou ao seu coração e você nos trouxe esse rico material. Queridos, olha que interessante, em Deus podemos desfrutar da promessa e segurança. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos, irmão Ralf. Que esse Deus de Jacó continue protegendo a sua vida, a sua família. Muito obrigado. Continue dando graça para você ali. Mais uma vez, levo o nosso abraço para o nosso pastor Márcio Rocha ali, todo o corpo de obreiro, os professores e líderes de escola bíblica dominical ali, a toda a membresia da igreja, do Parque Três Marias. Lembrando que nós estamos aqui no Templo Sede, né, situado
na rua Doutor Emílio Winter, número 805, no centro de Taubaté. Querido, aqui é facinho você chegar. Estamos aqui em frente à prefeitura da cidade de Taubaté. O irmão Ralph vai falar mais uma vez o endereço da congregação do Parque Três Marias. Se você residir por ali por perto ou estiver de passagem pela nossa cidade aqui, quiser fazer uma visita ali, vai ser muito bem recebido por este homem elegante, bonito e temente ao Senhor Jesus Cristo e toda a equipe que está ali, auxiliando o pastor Márcio. Maravilha. Então, gente, a nossa igreja ali no Parque Três Marias fica na rua Trajano Dias Cardoso, número 10. Né? Como eu já falei, a gente tem cultos ali às segundas, às quartas e aos domingos. E você será muito bem-vindo para estar conosco lá. Lembrando, Eduardo, da frase que na lição passada eu acabei esquecendo, porque o nosso tempo já estava bem estreito. Mas é uma frase que eu gosto sempre de deixar para os alunos na escola bíblica dominical. E eu digo para você aqui hoje com a maior alegria do meu coração: não desperdice a sua vida. Viva para a glória de Deus. Que benção. Queridos, olha que frase impactante está aqui no livro que o irmão Ralph me presenteou. A crise da tolerância que redefine se tornou regressiva, perigosa e intelectualmente debilitante. Uma frase impactante. A crise da tolerância nos redefine. Mas que através da pessoa bendita de Jesus nós possamos ser abençoados. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Te aguardo a semana que vem, com a lição de número 11. Estaremos aqui com o nosso irmão Diácono Domingos, ali da Vila São José. E vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida. Irmão Ralph, mais uma vez, muito obrigado. Leva o nosso abraço para toda a família. Amém. E te aguardo a semana que vem, em nome de Jesus.